Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 12. Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escreva a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Até o versículo 14. Senhor, nos dê entendimento dessa porção das Escrituras. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que a Tua palavra é o nosso alimento. E cremos que o Senhor fala, então, a nós, por meio das Escrituras. Que Deus Santo Espírito trabalhe em nossos corações e mentes, para que essa palavra, Deus, está sendo semeada agora, possa enraizar e produzir bons frutos em nossas vidas. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Há alguns conceitos, irmãos, sobre Deus e sobre como Deus se relaciona conosco, que são confusos e que são errados. Eu vou enumerar alguns aqui, para os irmãos terem uma ideia, que talvez vocês já ouviram alguém falar, ou até mesmo em algum momento da sua vida, você pensou assim. Primeiro, que a ideia que Deus é um ser indiferente. Deus é um ser indiferente. Algumas pessoas acreditam que Deus não se importa com o que acontece no mundo ou com a vida delas. Já viu aquele tipo de pessoa assim? Não, Deus não vai olhar para o meu problema. Está tendo guerra no mundo, está tendo fome no mundo. Deus não está atento à minha situação, que é pequena, diante de tanto sofrimento mundial. Quem pensa assim, olha para Deus como um ser indiferente. Uma segunda ideia é que Deus é um tirano. Deus é um tirano. Algumas religiões retratam Deus como um ser cruel. Um ser que só está ali para punir aqueles que não obedecem. E cuidado, às vezes nós temos esse pensamento a respeito de Deus. E pais, tomem muito cuidado, porque às vezes vocês ensinam os filhos de vocês a respeito de Deus assim, que Deus é cruel, Deus é tirano. Já viu quando o menino desobedece? Deus não gosta que você faz isso. Deus não quer que você faz isso. De fato, Deus não gosta, Deus não quer. Mas tem pais que só ensinam isso a respeito de Deus. Como se Deus só ficasse irado com o pecado. Mas nunca ensinam um Deus de amor, um Deus paternal, um Deus que perdoa. Uma terceira ideia equivocada é que Deus é inacessível. Algumas pessoas acreditam que Deus está tão distante e inacessível que é impossível conhecê-lo. Tem pessoas que olham para esse Deus das Escrituras, esse Deus é muito longe de mim. Eu não consigo estar próximo a Ele. E uma quarta ideia é que Deus é uma força impessoal. Algumas religiões veem Deus como uma força cósmica, uma energia, em vez de ser um ser que se relaciona, um ser pessoal. É o que o agnosticismo acredita. Que Deus pode até existir, mas nós não temos a capacidade de conhecê-lo. São ideias, meus irmãos, que permeiam na nossa sociedade. Mas acredito que todos que estão aqui nessa noite estão com um desejo profundo de conhecer mais sobre o nosso Deus, sobre como Ele se relaciona conosco, conhecer a verdade disso. Mas nos deparamos muitas vezes com essas informações conflitantes, esses ensinos errados,
que nos levam a uma distância de ter um conhecimento, um entendimento pleno e verdadeiro sobre quem Deus é realmente. Por isso, irmãos, que é fundamental que busquemos o conhecimento verdadeiro sobre Deus. Nós não podemos nos contentar com um conhecimento superficial ou com experiências alheias sobre o ser de Deus. Não podemos apenas olhar para os ensinos equivocados e achar que isso é Deus. Nós precisamos, de fato, mergulhar nas Sagradas Escrituras para descobrir quem Deus de fato é. E esse era o intuito do apóstolo João aqui nessa carta. Lembremos, irmãos, que na igreja dos dias de João, ele estava ouvindo rumores e estava sabendo de situações de falsos ensinos a respeito do ser de Deus, a respeito do relacionamento que nós temos com Ele. E João, então, nesse sentido, traz o olhar, a atenção dos seus leitores e dos seus ouvintes para a palavra de Deus, para as Escrituras. O interesse de João é que, de fato, os crentes daqueles dias não dessem ouvidos a falsas doutrinas, a falsos ensinos, a falsas experiências, mas que olhassem para a revelação do próprio Deus. Por isso que nessa carta, João ele vai fazer questão de apresentar um cristianismo genuíno aos seus leitores, mediante algumas características centrais do Evangelho que haviam sido apresentados anteriormente. João propõe aqui alguns testes para mostrar a falsidade dos falsos ensinos e mostrar a verdade do Evangelho. E aí o teste era para saber se você estava crendo nos falsos mestres ou você estava crendo no Evangelho da graça em Cristo Jesus. E quais são os testes? O primeiro teste é o teste da confissão. É de reconhecer-se como pecador. E que você é uma pessoa que continua a cometer pecados. Porque um dos falsos ensinos é que Deus não se importava com essa parte da nossa vida, com o pecado. O que você fazia com o seu corpo não era importante. Se você dedicasse a estudar sobre Deus, já estava valendo a pena. E João fala que não é assim. O conhecimento de Deus, ele não pode ser limitado ao intelectual. Ele é prática de vida. E dentro dessa prática de vida, você vai olhar para a sua vida e perceber que você é um pecador. O segundo teste é o teste da obediência. João vai expor aqui que Cristo é o nosso advogado junto ao Pai, que por meio de Cristo nós temos a propiciação dos nossos pecados. Pela graça nós somos perdoados. E isso nos leva então a obedecer a Cristo, obedecer a sua palavra. Fazer a vontade dele e não a nossa vontade. O terceiro teste, que é, na verdade, até uma grande demonstração da obediência que João coloca, é o amor fraternal. É falar que ama e amar na prática. Não é falar que ama e odeia o irmão. Ou, de forma deliberada, falar que odeia o irmão. É amar. E quando você ama, você está passando nesse teste de um cristianismo verdadeiro diante de Deus. O alvo de João, então, era que os crentes examinassem o ensinamento que os mestres lhe estavam apresentando. Ensinamentos esses, que eram contrários ao ensino apostólico. Os crentes deveriam também usar esses testes para avaliar se de fato estavam na fé em Cristo Jesus, ou se estavam sendo seduzidos por falsas ideias. Então, os testes que João propõe nessa carta, meus irmãos, poderiam ter um efeito contrário. Puxa vida, talvez até você já está passando por isso, nessa exposição de João. Estou olhando para esses testes aqui, difícil, hein, pastor? Passar nesses 3 testes, a gente pode vacilar neles. E João se preocupa com isso.
João se preocupa que aqueles leitores pudessem desanimar. Uma vida cristã é difícil. Parece que esses falsos ensinos é o caminho mais fácil. João, esses testes que você está colocando aqui são desafiadores para nós. Então João escreve esse trecho que nós lemos, meus irmãos, versículo 12 a 14, justamente para trazer uma palavra de ânimo, de conforto aos seus leitores, a nós. Para que olhemos para a nossa vida e tenhamos a convicção, meus irmãos, de que conhecemos a Deus, de que Ele se relaciona conosco de fato e verdade. Vemos aqui João como um pastor, se dirigindo pessoalmente aos membros da igreja. Os irmãos olharem no capítulo 2, versículo 1, ele diz: meus filhinhos. No versículo 7, amados. No versículo 12, filhinhos novamente. E aí ele vai dizer que ele escreve para estes. Ele escreve para a igreja. Só um parênteses aqui. Você vai ver na sua tradução, talvez no versículo 12 está escrevo. E lá no versículo 14 está escrevi. Muda o tempo verbal. É curioso, porque isso na verdade não altera o conteúdo. Mas alguns estudiosos dizem que João começou a escrever e ele parou no versículo 13. Aí deu um tempo, foi fazer alguma outra coisa. Aí foi retomar a escrita. E aí ele escreve no passado: filhinhos, escrevi a vocês. Ele muda o tempo verbal. Então, neste contexto, o tempo verbal ele não é tão relevante para a aplicação do texto. Mas a ideia é de escrever. Ele escreve, ele faz questão de mostrar àqueles irmãos uma verdade. Ele escreve com seu próprio punho para tratar o coração daqueles crentes, no seu cuidado pastoral. Algo interessante aqui que João faz. Ele se direciona a diferentes idades, com o fim de mostrar que o que ele ensinava era oportuno a cada um dos crentes da igreja. Irmãos, o que João ensina aqui é importante para cada um de nós. O propósito de João é para que ninguém se isente do que ele está dizendo, para que ninguém se acomode com o que ele está dizendo, mas que todos sejam acomodados, encaixados no Evangelho. E aqui ele faz a menção de duas classes da igreja, por faixa etária. Basicamente ele fala aos jovens e fala aos adultos. Se você olhar nessa realidade aqui, temos jovens e adultos. Como que ele faz isso? Ele propõe aqui um incentivo à igreja como um todo, pois ele afirma que essa igreja tinha um conhecimento verdadeiro da pessoa de Deus, estava perseverando nisso, vivenciando os efeitos práticos do relacionamento com Deus. Daí que você vai ver nas explicações dele o uso do porquê. O porquê dele aqui é de afirmação, é de confirmação das verdades. Era uma realidade espiritual presente na igreja. E João, então, estava constatando como aquela igreja vivia, apesar da ameaça dos falsos ensinos. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. De que nós temos um conhecimento verdadeiro a respeito de Deus, irmãos. Nós sabemos de fato como Ele se relaciona conosco, apesar de ideias erradas que nós ouvimos por aí. Eu quero que você tome isso para o seu coração. E você saia daqui dizendo: Senhor, eu te conheço. Eu sei o que o Senhor fez e faz e fará por mim. Vejamos então sobre esse conhecimento da obra de Deus. Primeiro, o que João coloca aqui, é que nós temos o conhecimento do perdão de Deus. Nós temos o conhecimento do perdão de Deus. E esse conhecimento é fundamental para o cristão, meus irmãos. Tanto que é, de novo, João falando sobre isso. No primeiro capítulo e no início do capítulo 2, ele falou sobre o perdão. E agora, novamente, ele afirma: lembre-se,
vocês são perdoados. Isso é decisivo na vida da igreja, meus irmãos. Se nós, como igreja, não nos atentarmos para esse conhecimento do perdão de Deus sobre nós, nós somos os mais infelizes dos homens. Como que João apresenta isso? Versículo 12: Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Talvez na sua Bíblia está só nome, né? Para no nome. Mas a gente vai entender que esse nome é o nome de Jesus por causa do contexto. Mas interessante que ele começa com filhinhos. Isso vai ocorrer várias vezes na carta de João. Ele, que era um ancião, um pastor, ele olhava para essa igreja, olhava para esses membros e tratava de forma amorosa. Ele olhava para os cristãos e via esses cristãos como perdoados, e perdoados foram feitos filhos de Deus. E é esse tratamento que ele traz aqui, filhinhos. É um sentimento de família, meus irmãos. E esse é o sentimento que ocorre principalmente daqueles que têm a responsabilidade de pastorear a igreja de Deus. Olham para a igreja, olham para os membros e veem como pessoas perdoadas pelo Pai. E são alvo da atenção agora pastoral, do cuidado, como João coloca aqui. Mas essa é uma declaração geral a todos. Quando ele usa o termo filhinhos, ele está se referindo a todos os membros da igreja. Ele não está falando só dos pequeninos, só os de tenra idade, mas está falando a todos. A mensagem de João é: irmãos, jovens e adultos. Irmãos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. Todos são perdoados em Cristo Jesus. João faz isso porque antes ele estava falando sobre o amor. Lembra o teste do amor? Aí talvez alguns olhavam assim: ixi, aquele irmão lá, eu estou com dificuldade para amar ele. E aí João coloca essa ideia que nós somos perdoados. Mesmo que você ainda esteja falhando no amor, esse pecado é perdoado. Você não é excluído da presença de Deus porque você está falhando ainda. Ele perdoa o seu pecado, mas nós sabemos disso já, quando nós confessamos os nossos pecados. Mas é o que traz aqui a certeza desse perdão. Porque esse perdão está afirmado unicamente em Cristo Jesus e não em nós, meus irmãos. Por isso que ele vai afirmar que vocês estão perdoados por causa do nome de Jesus. E João sabe que nada é mais estimulante ao crente do que saber que é perdoado por Deus. Nós cantamos aqui: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, no labor, sem cessar a servir a Jesus. Por que você canta isso? Porque você tem certeza que é perdoado. Você se dispõe a servir por causa do perdão de Deus sobre a sua vida. Você tem a plena certeza do perdão por causa do nome de Jesus. E essa é a razão clara do perdão. Não era nenhum conhecimento místico, secreto, esotérico, disponível a alguns poucos iluminados, como os gnósticos estavam afirmando nos dias de João. Mas o ensino apostólico não era esse, que o perdão estava em Cristo. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E que nome é esse? É o nome de Jesus. Mas irmãos, João não está ensinando aqui que o nome de Jesus tem um poder mágico. Já viu? Alguém falar assim: está repreendido no sangue de Jesus. Ou o sangue de Jesus tem poder. Já viu essas expressões? O problema dessas expressões é que coloca a força na expressão, no dizer. E às vezes a pessoa fala:
está repreendido no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, mas não sabe o que é o nome de Jesus, não sabe o que representa o sangue dele. Então ele está usando aqui o nome de Jesus como uma mística, mas ele está se referindo à pessoa e à obra de Cristo Jesus. É por causa do que Cristo é e do que Cristo fez por nós, é que nós temos perdão dos nossos pecados. E o ensino de João é esse: a culpa foi removida de sua vida. Você não precisa ficar carregando a culpa do pecado. Imagine, você recebe uma punição por um crime que você cometeu, e a sua punição é carregar nas costas uma grande pedra. Só que essa pedra vai aumentando o peso à medida que você vai cometendo outros erros. E vai ficando cada vez mais difícil você carregar essa pedra. E aí você tenta se livrar dela de toda maneira, mas não consegue. Aonde você vai, você tem que levar essa pedra. Agora, imagine-se, você chega diante de um juiz para tratar essa situação. Ele julga o seu caso, e ele resolve perdoar você, mesmo que você não mereça. E ele diz: me dê essa pedra, você não precisa carregar mais. E você agora está livre, aliviado dessa carga pesada. E você percebe que tem a chance de recomeçar, sem aquela culpa te prendendo, te impedindo de andar. É isso, meus irmãos, quando nós sabemos que nós somos perdoados, um peso enorme é tirado das nossas costas. Nós podemos seguir a nossa vida, servindo ao Senhor Jesus nessa nova vida. Interessante que no outro momento que ele fala sobre filhinhos, lá no versículo 14, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Aqui, a palavra filhinhos é de fato crianças. Talvez João, naquele momento, escrevendo, ele se lembrou das crianças da igreja, que estavam no culto público, ouvindo a leitura da carta. Como as crianças estão aqui no culto público. Ele falou: crianças, vocês sabem quem é o Pai Celestial. Mas quando ele fala para as crianças, ele está falando a todos. Vocês sabem quem é o Pai Celestial. Você sabe que esse Pai é o perdoador. Porque as crianças sabem muito bem disso, irmãos. As crianças, quando aprontam alguma coisa com os pais, mesmo que elas recebam o castigo, logo elas saem do castigo. Porque elas veem o perdão dos pais sobre a vida delas. As crianças experimentam isso na prática, o perdão de Deus. Por meio dos pais também. Então, o conhecimento de Deus Pai é saber que Ele é perdoador. O Salmo 103, versículo 13, diz justamente isso. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Assim o Senhor perdoa os seus filhos. O segundo conhecimento que temos aqui no texto, que nós temos também em nossas vidas, é o conhecimento do eterno Deus. É o conhecimento do eterno Deus. Versículo 13 diz assim: pais, escrevo a vocês, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. E lá no versículo 14, na segunda parte, ele repete isso: pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Quando ele fala de pais aqui, ele estava se referindo aos mais velhos. Aquela geração que é responsável por transmitir à próxima geração os ensinos a respeito de Deus. E disso o apóstolo estava certo. Vocês sabem que Deus é um Deus eterno. Isso é tão interessante, irmãos. Por quê? Porque os mais velhos já viram o tempo passar. E percebe que o tempo passa muito rápido. Que nós voamos. Nós somos como uma neblina. E à medida que você vai ficando velho, você vai tendo mais certeza disso. E lembra, quando Moisés faz essa reflexão, de que ele percebe que a vida dele está passando, ele percebe que Deus é eterno.
lá no Salmo 90 mostra isso. Ele vai falar da eternidade de Deus. Com o passar da vida dele, ele vai entendendo mais ainda sobre a eternidade de Deus. Só que ele não está falando meramente aqui do Deus Pai. Ele está falando do próprio Filho, de Jesus Cristo. Porque no conceito de João, no conceito das Escrituras, Jesus é Deus. Ele faz parte do Deus Trino. E ele existe desde o princípio. E quando fala desde o princípio aqui, meus irmãos, a ideia é de antes da criação. Antes de todas as coisas existirem, ele é Deus. Lá em João 17, versículo 5, o próprio Jesus fala: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O próprio Jesus afirma isso. Eu sou o Deus eterno. O Evangelho de João vai começar assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E aí vai narrar depois a criação. No começo da carta, ele vai falar que a vida se manifestou, aquele que já existia, o Verbo da vida. Esse conhecimento, meus irmãos, saber que Deus é eterno, que Cristo é eterno, é fundamental para nós. Porque essa característica de Deus, essa característica de Cristo, revela a imutabilidade dele. Ele não muda. Lá na carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por causa do contexto de eternidade que ele apresenta. Então, se nós temos o perdão nessa obra de Cristo, nós podemos ter certeza desse perdão eternamente, porque o próprio Cristo é eterno. Se hoje nós temos um relacionamento com esse Deus, nós podemos ter certeza que para sempre, eternamente, nós estaremos em relacionamento com Ele. A eternidade de Deus nos faz confiar nele, irmãos. Sempre. Porque o filho, ele não pode confiar no pai para sempre. Mesmo que o pai e a mãe sejam honestos toda a vida, estejam ao lado dos filhos toda a vida, vai chegar o momento que os pais irão morrer. Não estarão mais para cuidar dos filhos. Mas quem estará lá para cuidar dos filhos? O Deus eterno. Se nossa confiança, irmãos, é colocada em homens, ou colocada em nós mesmos, nós vamos passar. Mas a palavra do Senhor vai permanecer. A mais adiante, João vai até falar sobre isso. O Senhor permanece, Ele é eterno, a nossa confiança é nele. Ele não está sujeito a limitações do tempo, ou a mudanças que o tempo traz consigo. Observe a sua vida. Principalmente os mais experientes, os pais. Tenta voltar 20 anos atrás. Você mudou muito, né? Porque o tempo passa, você muda. Mas Deus não muda, irmãos. Ele continua o mesmo. A eternidade de Deus também significa que Ele tem um poder sobre a vida e a morte. Ele controla isso. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos na mão desse Deus eterno. E quando a morte chegar, meus irmãos, ainda assim teremos paz, porque estaremos nas mãos do Deus eterno. A eternidade mostra que Ele é o Senhor da história, o juiz de todas as coisas. Então saber que Ele é eterno traz consolo, traz esperança, porque podemos confiar nele, que Ele vai cumprir todas as suas promessas, e o seu amor nunca acabará. Então, saber sobre a eternidade de Deus, que é revelada nas Escrituras, nos leva a viver uma perspectiva mais ampla e buscar um propósito mais significativo para as nossas vidas. A nossa vida não fica limitada, meus irmãos, a nós mesmos. Nós possamos olhar para o eterno, para a nossa vida eterna, diante de Cristo Jesus.
E um terceiro ensino aqui, conhecimento que nós podemos ter em nossas vidas, é o conhecimento da vitória sobre o maligno. O conhecimento da vitória sobre o maligno. Outro conhecimento que é fundamental para nós como cristãos. E João vai descrever aqui sobre essa vitória que nós temos. Ele vai descrever sobre o que, o porquê e o como. Versículo 13. A parte final. Jovens, escreva vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Final do versículo 14. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. O termo grego que ele usa aqui para se referir a jovens, ele está usando uma faixa etária mais ou menos entre 24 e 40 anos. Então você tem até 40 anos, no contexto de João você ainda é jovem, tá? E por que a juventude é destacada aqui, meus irmãos? Porque os jovens estão mais propícios a certos ataques do maligno. Os jovens estão mais sensíveis ao engano de Satanás, porque ainda não tem tanta experiência como os pais. Ainda não tem tanta vivência, ainda não tem tanto olhar para o Deus eterno como os mais velhos. E aí tem os grandes desafios. Por isso que ele destaca e chama a atenção primeiramente dos jovens. Jovens, vocês são vencedores, é isso que ele está dizendo. Mas vencedores sobre o quê? Sobre o maligno. Quando ele se refere ao maligno, é qualquer coisa que se oponha a Deus. Pensamentos, filosofias, estilos de vida, tudo que é contrário à vontade do Senhor. E de modo mais absoluto, essa figura é o diabo, é Satanás. Então João diz que os jovens já venceram a obra do maligno. Tanto que ele usa o termo aqui, vocês já venceram. Ele usa o passado, pretérito. Vocês já venceram o maligno. Ele não está convidando os jovens a lutar contra Satanás, mas está dizendo aos jovens, vocês já venceram Satanás em Cristo Jesus. Então, jovem, você não precisa se sucumbir à vontade do mundo. Jovem, você não precisa fazer o que os seus amigos querem que você faça, porque você já venceu todas essas tentações em Cristo Jesus. Agora, pastor, mas como que eu venci se eu erro ainda? Porque você se deixa derrotar. Você se perde nisso. Mas que a vitória já está com você, já está. A vitória dos cristãos sobre o maligno consiste em diversos pontos, meus irmãos. Primeiro que eles não vivem mais na prática do pecado, que é uma característica dos filhos do diabo. Lá no capítulo 3, João vai falar sobre isso. Segundo, eles não são mais do maligno. Eles não estão mais cativos a Satanás. Eles não fazem mais a vontade da carne. Eles não fazem mais a vontade das trevas. Eles podem fazer a vontade de Deus. E terceiro, eles foram libertos do domínio e do poder que o maligno exerce sobre este mundo. As seduções desse mundo, as ilusões desse mundo, não enganam mais os jovens que estão em Cristo. Eu vou falar isso a partir do versículo 15 e lá no capítulo 5 novamente. Mas por que os jovens vencem? João diz, porque vocês são fortes. E a força aqui não é natural do homem. Ele não está falando de força física, para começar, porque tem alguns irmãos aqui, se fosse vender da força física, né, estava complicado. Ele não está falando de força física. Ele não está falando da força espiritual que você mesmo produz, porque se nós fôssemos produzir força espiritual, meus irmãos, nós não produzimos nada. Essa força procede do próprio Cristo. O apóstolo Paulo sabia disso. Na carta aos Filipenses, quando Paulo está falando de diversas situações da vida dele, que ele passou, que ele vivenciou, já como um homem experiente, o que ele afirma lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo, tudo posso na minha força. Tudo posso naquele que me dá força. É isso que João afirma. Vocês são fortes naquele que traz a vitória para vocês.
Paulo indica que Cristo, em Cristo ele tinha um poder para fazer coisas, ou passar por situações que ele achava que era impossível passar. Inclusive vencer o maligno. E João fala isso também mais uma vez, no capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em Cristo Jesus. Mas como que vem essa vitória? João coloca que é por meio da palavra de Deus. Jovens, irmãos, você só vence o maligno, vence esse mundo, se a palavra do Senhor habitar no seu coração. Se você tiver cuidado com essa palavra. É por isso que nós lemos o texto de Colossenses 3,16, né? Que fala sobre instruí-vos, admoestai-vos uns aos outros, com cânticos, com louvores, com salmos. Porque os cânticos afirmam em nosso coração a palavra do Senhor. Então se preocupem uns com os outros para a afirmação da palavra. Pais, vocês precisam incentivar os seus filhos a guardarem essa palavra, a afirmarem essa palavra em seus corações. Porque é só assim que eles podem vencer este mundo. O Salmo 119, versículo 9 diz isso. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira? Observando segundo a tua palavra. Não há outro caminho, meus irmãos. E jovens, crianças, adolescentes, estou falando com vocês agora. Não espere só dos seus pais também não. Para que essa palavra venha ao seu coração. Vocês também podem buscar. Porque vocês já sabem quem é Deus. E vocês precisam conhecê-lo melhor ainda. Para vencer este mundo. Porque a fortaleza espiritual de nossas almas, meus irmãos, está na palavra de Deus. Toda palavra de Deus. Esses jovens que João escreve, eles estão em Cristo. Eles estão fortalecidos na palavra. Eles participam da vitória que Cristo conquistou para eles na cruz do Calvário. E Tiago nos dá essa certeza quando ele diz o seguinte, Tiago 4,7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Concluindo, irmãos, João aqui, ele está convencido que naquela igreja havia crentes de verdade. Assim como eu também tenho plena certeza que aqui há crentes de verdade. Crentes que conhecem tudo isso que eu falei. Não é novidade falar sobre perdão. Não é novidade falar sobre a eternidade de Deus. Não é novidade falar sobre o maligno. Mas quando nós somos lembrados que nós sabemos disso, nós somos fortalecidos. Como aqueles irmãos foram nos dias de João. É saber que as bênçãos, as vitórias que João fala que a cada grupo pertence a todos nós. Todos nós, em qualquer idade, nós somos vitoriosos. Todos nós, em qualquer idade, somos perdoados. Todos nós, em qualquer idade, podemos ter segurança no Deus eterno. Porque todos nós estamos em Cristo Jesus. Porque é nele que nós temos o perdão. Porque é nele que nós temos a eternidade. Porque é nele que nós temos a vitória. Temos o perdão por causa da obra de Cristo na cruz, meus irmãos. A cruz te ensina isso. Que você foi perdoado. A cruz mostra que Satanás foi derrotado. Que o descendente da mulher pisou na cabeça da serpente, esmagou e venceu. Por isso que o apóstolo Paulo afirma com todas as letras, que em Cristo nós já somos mais que vencedores. Pois compartilhamos dessa vitória dele na cruz. Paulo também afirma, lá aos Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Nós conhecemos o eterno,
porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus, e compartilhe com nós a sua ressurreição, a sua vida eterna. A eternidade chega até nós, de modo palpável, por meio de Cristo. E agora também temos vida eterna. Tenha essa certeza no seu coração, meus irmãos. Tenha certeza no coração, jovens. Tenha a certeza no coração, pais. Tenha certeza no coração, crianças. De quem é Deus. De como nós nos relacionamos com Ele. Só para terminar algumas aplicações. Primeira aplicação. Vivamos a paz do Evangelho. Vivamos a paz do Evangelho. Irmãos, há muitos crentes que vivem infelizes. Que só têm satisfação na vida. São cheios de conflitos interiores. Mas também são cheios de conflitos exteriores. Parece que não tem um tempo de paz. Parece que não encontra paz. Sabe por que isso acontece? Porque não vive a simplicidade do Evangelho. Fica procurando coisas demais, além da palavra, além do que Deus se revela. Então, para vivermos essa paz, meus irmãos, temos que ver essa simplicidade da própria palavra de Deus. Porque a única paz que nós podemos ter nessa vida está em Cristo. Segundo, vivamos em esperança. Do mesmo modo, há muitos crentes desanimados, porque olha para o mundo, olha para os governos, olha para as famílias, olha para a cultura, olha para as pessoas e fica frustrado. Mas todas as vezes que a nossa esperança estiver nas coisas desse mundo, você vai se sentir assim. Quando você continuar a olhar para o mundo, você não vai ter esperança de nada. A nossa esperança, meus irmãos, está no eterno e não nas coisas temporais. Terceiro, vivamos em santidade. Também há muitos crentes que não estão se importando com a sua vida de santificação. Alguns têm um pensamento que basta ir ao culto e continuar amando as coisas do mundo, que Deus vai me aceitar assim. Não é assim, irmãos. Não é assim. A carta de João, em toda a Escritura, nos leva sempre à vida de santidade. Vida de santidade é obediência em todas as coisas ao Senhor, em todos os relacionamentos. É buscar amá-lo de fato. Então nos preocupemos com isso. Nos preocupemos como temos conduzido a nossa vida diante do Senhor. Para que demonstremos de fato que conhecemos. Que de fato sabemos como Ele se relaciona conosco.